Marrocos avança, mas em que direção? Qual o futuro do país? Desde o passado dia 20 de fevereiro, as manifestações populares multiplicam-se nas ruas. Um pouco por todo o reino, há protestos convocados pelos mais variados motivos. Há apelos a mobilizações a nível nacional para reclamar a democratização do país. Também se registram concentrações setoriais que reúnem poucas centenas de pessoas, mas que representam grupos sensíveis. Os jornalistas que pedem mais independência, os universitários no desemprego que reclamam um trabalho ou ainda os professores que pedem um melhor salário. As línguas soltam-se e nas ruas ouve-se o som da pressão crescente sobre o governo marroquino. Estamos na rua e vamos manifestar-nos até conseguirmos ter os nossos direitos. Todos os direitos. A polícia, com e sem uniforme, vigia os manifestantes e também a equipa de reportagem da Euronews. Em Marrocos existe liberdade de imprensa, ainda que parcialmente as autoridades controlam de perto tudo o que é publicado. Atravessando um descampado, aproximamo-nos da Universidade de Kenitra, uma cidade no norte do reino. A zona está isolada e é impossível aceder através da estrada principal. De acordo com algumas fontes, horas antes, esta área foi palco de confrontos violentos entre estudantes e forças de segurança. Tahani, uma estudante de engenharia, leva-nos até um edifício abandonado que permite um olhar discreto. O que testemunhei esta manhã e ontem foi verdadeiramente horrível. Vi vários estudantes que conheço muito bem, que estavam prestes a ser reprimidos pelos militares e pela polícia à minha frente. Houve detenções e registaram-se muitos feridos, viram-se ambulâncias. Tahani integra o chamado Movimento de 20 de Fevereiro. Ela e os colegas estão na origem destas manifestações nacionais que começam a agitar as fundações do regime, da chamada monarquia constitucional em que o rei tem poderes alargados. Como nasceu, afinal, este desejo de democratização? Foi uma espécie de esperança que nos foi dada através dos egípcios e tunisinos. E precisamente este debate, iniciado na internet, através das redes sociais, permitiu-nos organizarmos em quase todas as cidades e municípios de Marrocos. Queremos simplesmente viver numa sociedade sem repressão, numa sociedade de liberdade, democracia e direitos humanos. De volta a Rabat, no bairro moderno da capital, espaço de eleição para sedes de empresas e ministérios, encontramos-nos com o economista Driss Ben Ali, perito em assuntos relacionados com Marrocos. Os marroquinos querem aceder à modernidade. É preciso eliminar um certo número de coisas. A concentração de poderes nas mãos de uma só pessoa, o rei. Por outras palavras, é preciso passar de uma monarquia absoluta a uma monarquia parlamentar. É preciso haver um governo com poderes reais e submetido ao controle do Parlamento. Um Parlamento igualmente representativo, com partidos reais. E para tudo isto é preciso deixar de domesticar a classe política. Sob a pressão da rua, o rei anunciou, para surpresa geral, uma revisão constitucional. Será submetida a referendo e prevê a separação de poderes e um reforço dos poderes do primeiro-ministro, assim como do Parlamento. A União Europeia saudou este sinal de abertura, mas ao mesmo tempo é notória uma espécie de corrida entre os manifestantes, reforçados pelo que se passa no mundo árabe, e as autoridades que tentam não ser sobrecarregadas com a multiplicação de exigências políticas e económicas. Para evitar que os grupos mais pobres se juntem às manifestações, o governo duplicou as subvenções para os produtos de primeira necessidade. Mas os pequenos padeiros de Rabat suspeitam que os importadores beneficiam deste sistema. São os grandes comerciantes que vendem as mercadorias de primeira necessidade. São eles que fixam os preços. Não há um preço oficial fixado na fatura, nem um preço estatal. São eles, os especuladores, quem estabelece os preços. E são eles que recebem a ajuda do Estado, não nós. Arbi distribui diariamente 1.200 pães, ao mesmo tempo que as grandes subvenções agravam o déficit de Marrocos. Mas tanto o rei de Marrocos como o governo veem que se trata do preço da paz social para acalmar os mais desfavorecidos. Do 1,5 milhão de euros inicialmente previstos para estas subvenções, há que juntar agora quase outro 1,5 milhão.
As botijas de gás fazem crescer a fatura do Estado. No entanto, o custo de vida elevado não é o único problema das camadas mais baixas da sociedade. Mohamed fica agastado quando fala da corrupção generalizada e dos salários baixos. Ele e os 4 irmãos dedicam-se ao setor da restauração. Com 200 euros por mês, não consegue constituir família. Mas, tal como muitos outros marroquinos, Mohamed também confia no rei para mudar a sociedade e acabar com a corrupção diária. Se queres resolver um problema, tens de dar algo. Isso é normal, natural. Toda a gente o sabe e faz. O rei vai mudar tudo para os desempregados, para toda a gente. E o rei aqui só faz o bem de todos. Como distribuidor de sushi japonês para marroquinos mais abastados, Mohamed conhece bem as clivagens entre ricos e pobres. Os manifestantes acusam a comitiva real de envolvimento em casos de corrupção. O secretário-geral da ONG Transparency Maroc fala de adultério entre a gestão do interesse público e o mundo dos negócios. Sem papas na língua, aponta o dedo tanto à administração como à justiça. Se se tiver um bom padrinho, estamos amparados pela lei e, neste sentido, constata-se que a impunidade está institucionalizada. É como uma parte intrínseca da gestão pública. A corrupção e o desemprego alimentam o descontentamento social. Um descontentamento que é aproveitado pelo movimento islâmico Justiça e Beneficência. Nadia Yassin é filha do fundador. Trata-se de um grupo proibido, mas tolerado, que recusa reconhecer o rei como líder religioso. São todas estas prerrogativas reais que não deixam sequer uma migalha de poder aos marroquinos. Há pessoas do círculo sagrado que protegem os amigos e assim não se submetem à lei. Nestas circunstâncias, a corrupção continuará, mas estamos fartos. Em Casablanca, perto da grande mesquita, recebeu-nos Mohamed Darif, politólogo e conhecedor dos movimentos islâmicos em Marrocos. Os números que dispõe indicam que o movimento Justiça e Beneficência tem 200 mil afiliados. Motivo de preocupação, nem tanto, diz Darif. No que diz respeito aos islamitas, é difícil considerá-los como integristas. Regra geral, do mundo árabe, o islamita é um produto da exclusão política. O teatro nómada instala-se nos bairros populares. A trupe itinerante quer pulsar o ritmo da rua, um pouco como o próprio rei, que diz escutar as esperanças e desesperanças dos marroquinos. O espetáculo é simbólico. Um pobre vendedor que é ameaçado por assaltantes é a história de um sonho que acaba com os ladrões e a corrupção. Quando se apresenta uma história com uma magia, uma atmosfera, e se faz sonhar quem está a vê-la. Cada qual leva os sonhos até um lugar onde os sonhos se diluem. Mas a pressão popular, em que sonho termina? Em junho, a Comissão Constitucional vai propor uma nova Constituição. Monarquia parlamentar ou um simples ajuste da monarquia absoluta? Por vezes pode ser perigoso sonhar demasiado. Assim que as nossas câmaras se afastaram do Palácio Real, as forças de segurança começaram a carregar. São as sombras da primavera marroquina.